Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, Ibovespa apresentando aqui nesse momento, na entrada do leilão de fechamento, uma alta de 0,7%, chegou a superar ali as máximas anteriores, anular primeiramente a formação ali de um topo, que terminou não conseguindo fechar aqui abaixo no pregão de ontem, ou seja, demonstrando fraqueza para baixo. O Ibov ainda consegue gerar uma sinalização para cima, mas ainda assim como aconteceu aqui, que deixou essa sombra inferior, aqui a gente teve essa sombra superior, ou seja, o sinal de fraqueza para permanecer aqui acima. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance justamente de se ter ainda uma continuidade da correção após ter atingido aqui em termos de fechamento essa região aqui de 85.530 pontos. No mês, hoje é dia de encerramento aí do mês, no mês o Ibov nesse momento apresenta aqui uma alta de 11,35%, confirmando aqui o cenário bem favorável em termos de médio a longo prazo para o mercado de ações. Indo agora para os futuros, olhando para o gráfico aqui de 60 minutos, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Seguindo aqui nós temos no G60 a retomada aqui para uma tendência de alta, gerando aqui um primeiro, está dentro de um movimento de baixa, então temos esse movimento que confirmou a superação de todos os topos anteriores, mas dentro dessa sinalização aqui, ainda abaixo desse patamar em torno de 85.415, topos descendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos seria mais interessante para a ponta vendedora. Se conseguir abrir o pregão para cima, revertendo aqui, gerando, ou mesmo abre para baixo, já gera algum sinal de fundo mais forte no gráfico de 60 minutos, seria um cenário mais favorável para se trabalhar na ponta compradora, ainda dentro desse movimento de subida, ou seja, um fundo ascendente acima desse patamar aqui, acima da região ali dos 84.065. Então, gerando um fundo acima desse patamar, fica mais interessante para se trabalhar na ponta compradora de day trade, através de gráfico de 10 ou 15 minutos. Depois disso, vemos aqui no dólar, mini dólar pregão de hoje, apresentando aqui nesse momento uma leve alta, 0,14. Hoje tivemos aí os dados de emprego, não, a taxa de juros nos Estados Unidos, divulgada às 5 horas da tarde. Aqui no gráfico de 10 minutos, depois que abriu aqui com forte gap de baixa, e depois reverteu aqui forte para cima, eu resolvi buscar uma compra aqui na superação da máxima deste candle, ou seja, teve uma primeira sinalização de superação de máximo no candle anterior, mas é uma correção bem curta, gerou uma correção um pouco maior entre aqui nesse ponto, na superação da máxima desse candle, com stop logo abaixo da mínima dele, ou seja, esse candle que veio aqui para baixo e reverteu para cima, a expectativa era de gerar um movimento para cima, mas terminou que voltou aqui para baixo. Então essa operação gerou aqui uma perda de 0,13%, capital total menos 0,18%. Olhando para o próximo pregão, gráfico 60 minutos, aqui nós temos o momento que foi a divulgação ali da taxa de juros nos Estados Unidos. Então tivemos aqui a continuidade de uma tendência de alta no gráfico de 10 minutos, pelo gráfico de 60 minutos a gente teve no pregão de hoje o final da tendência de alta, mas aqui buscando uma retomada da tendência de alta. Se proporcionar alguma sinalização mais relevante para baixo a partir do próximo pregão, apoiaria mais a operação na ponta vendedora. Andando aqui de forma lateral, tendo mais um candle aqui de baixo e na sequência gerando candle para cima, colocar até na cor azul, algum candle aqui para cima, apoiaria mais a operação na ponta compradora, melhor ainda se proporcionar fundo no gráfico de 10 ou 15 minutos, acima de um patamar de 3.200 ou 3,2. Na sequência, vamos então aqui para Petro R4, Petro no pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 1,59%. Basicamente o pregão já abriu com a forte alta, vários ativos fizeram isso, abriram com a forte alta e permaneceram ali perdendo até um pouco de força no decorrer do dia. Se a gente pegar até o próprio gráfico do Ibov, um gráfico de 60 minutos, a gente dá para ver algo nesse sentido. Pegando aqui o G60, dá para ver algo nesse sentido, que abriu forte para cima e depois veio perdendo força nas horas seguintes aí de pregão. Então, voltando aqui para Petro R4, olhando para o gráfico diário, segue dentro de um processo de correção. Se vier um pouco mais aqui para baixo, mais interessante ainda no decorrer da próxima semana para se buscar a operação na ponta compradora. Quando eu falo no decorrer da próxima semana, para se ter uma correção um pouco maior no tempo aqui em relação a esse último movimento de subida, e considerando todo esse movimento de subida bem esticado para cima, provavelmente bem afastado das médias aí, principalmente uma média móvel de 21 períodos. Então isso seria mais interessante acontecer em relação a Petro, mas o fato é que no gráfico mensal a Petro proporcionou esse mês aí algo em torno de 23%, rompendo aqui a máxima não só
do ano passado, mas também é de 2016. Então é um cenário bem favorável, uma tendência de alta bem clara aqui no gráfico mensal, ou seja, o ativo está bem favorável para um prazo maior. Logicamente que movimentos de correção no gráfico semanal seguido de formação de fundo torna-se mais interessante para se buscar operações aí de médio prazo. Médio a longo prazo seriam pontos interessantes para buscar esse tipo de entrada de prazo maior. E para swing trade, fundo ascendente no gráfico diário, também algo interessante para o decorrer do mês de fevereiro. Vale 3, pregão de hoje apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,22%. Lembrando que esses valores aqui que eu estou falando, percentuais, como está dentro do leilão de fechamento e é o leilão de fechamento do mês, tende a trazer às vezes uma variação um pouco maior do que o normal em relação à entrada do leilão e à saída do leilão de fechamento. Então, o fato é que a Vale respeitou aquela região que eu já tinha comentado, que seria importante para buscar a operação na ponta compradora, trabalhar acima dessa região aqui, ou gerar fundo acima aqui, numa região em torno de 42,25 a 42,30. O ativo não conseguiu se manter acima desse patamar e vai proporcionando neste momento, a não ser que o leilão altere muito essa formação, um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima do pregão de hoje reforça uma chance de continuidade aqui de uma tendência de baixa mais fraca no gráfico diário, que pode trazer oportunidade de venda de swing trade, logicamente contra uma tendência do gráfico semanal, que trabalhando basicamente numa correção do gráfico semanal. No mês, a Vale vai tendo aqui vai fechando com a alta ali em torno de 3,2%. Ativo que também está dentro de uma tendência de alta, com pivô de alta no gráfico mensal, expectativa ainda de continuidade da sua tendência de alta. No decorrer do mês de fevereiro pode trazer oportunidade de entrada até pelo gráfico semanal, através de fundo ascendente. Enfim, um ativo também com cenário bem favorável para médio a longo prazo. Olhando aqui para Ambev, recomendei compra no pregão de hoje, na superação aqui dos R$ 22,03. Optei por essa superação antes mesmo dos 22,08, por considerar até ser a máxima da semana passada, que ficou de forma indefinida, e olhando até para um gráfico de 60 minutos, também era máxima de um topo que eu considerava um pouco mais relevante aqui dentro dessa bagunça que ela fez dentro dessa lateralização. Então, para mim, esse tinha uma relevância maior do que até mesmo essa região aqui. Então eu passei a entrada nesse ponto, passando aqui ela foi executada, foi lá em cima agora há pouco aí na penúltima hora, chegou na realidade na última hora, chegou a bater lá em cima, voltou aqui forte para baixo, dando uma olhada rapidamente aqui no leilão dela nesse momento, na faixa aqui de 21,95, ou seja, vindo para um fechamento abaixo dos 22. Só passando os dados dessa entrada, colocando aqui os dados da entrada da Ambev, 22,04 com stop em R$ 21,86, objetivo em 22,40, 0,82% de risco e usando 25% do capital total em cima desse ativo. Ou seja, a expectativa era justamente de tentar pegar um movimento que se estenda um pouco mais aqui para cima. Não será interessante para a nossa entrada ela voltar para baixo justamente da mínima de hoje, R$ 21,92. Rio 3, ou ações aí da Rumo, vai com fechamento nesse momento na faixa dos 14,30, ainda não saiu do leilão de fechamento. Então o ativo gerou aqui uma abertura forte para cima. Essa abertura forte para cima eu passei a entrada pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, na superação da máxima da primeira hora com stop abaixo dessa mínima. Uma das alternativas para o próximo pregão é já trabalhar com stop abaixo da mínima desse fundo ascendente e monitorar aqui a continuidade desse movimento de subida. Passando aqui os dados dessa entrada, na Rio 3 a gente tem aqui 14,13 pontos de entrada com stop em 13,74, risco de 2,76% e objetivo em R$ 14,52, alocando 18% do capital total. SAPR11, também recomendação de compra aqui na superação da máxima do pregão anterior de R$ 58 número redondo, ativo que a gente até tinha comentado na última análise. Eu cheguei a comentar STC3, BBAS3, mas abriram com um forte gap de alta, terminei não entrando nesses ativos. A superação dessa máxima então executou a entrada em 58,01 com stop em 57,03, que é abaixo da mínima deste candle. A expectativa é que esse papel consiga romper essa região aqui. Será importante para o próximo pregão sair abrindo aqui, rompendo a máxima do pregão de hoje na faixa dos R$ 58,48. Stop 57,03, objetivo 59,97, risco de 1,68%, alocando 22% do capital total. Braskem, ativo que ainda segue chamando minha atenção. Não busquei entrada nesse ativo hoje na superação da máxima de ontem, porque para mim eu já tinha até comentado numa análise no decorrer dessa semana que seria mais interessante ter mais alguns candles de correção. Então ela continua sendo um ativo que ficaria atento aí nos próximos pregões.
na busca aí de alguma oportunidade de um fundo ascendente no gráfico diário, ou seja, para buscar tentar pegar um próximo movimento de subida no gráfico diário, uma operação de swing trade em cima de Braskem. E por último aqui, Sambi 11, aí no setor dos bancos, setor financeiro, abriu lá em cima, como vários ativos fizeram isso hoje, abriu lá forte lá em cima já com gap de alta, dificultando a entrada, ou seja, deixando o stop bem longo e voltando aqui forte para baixo. Para mim, o ativo segue dentro de uma correção, eu contaria aqui como 3 candles de correção depois desse fechamento aqui em cima, e essa correção se estendendo mais um pouco no tempo, assim como eu comentei ali na Braskem, ficaria interessante para se buscar compra aí de fundo ascendente, seja no decorrer ainda dessa semana, mas mais para a próxima semana seria mais interessante no meu modo de ver. Agora, outra alternativa é o gráfico 60 minutos. O ativo vem aqui próximo do gap, gera fundo ascendente, pode trazer a oportunidade de compra com stop mais curto pelo G60, tentando pegar ainda um movimento também, logicamente, não tão longo para cima pelo gráfico intraday. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.